se essa águia careca realmente conseguiu pegar esse barco, gente. É uma inteligência artificial, O misterioso som que veio das profundezas das Fossas das Marianas. Por ser um local situado a mais de 10 quilômetros abaixo da superfície do mar, tecnicamente teria que ser um local totalmente silencioso, não é mesmo? Só que as gravações registradas mostram que a área é repleta de sons que parece ser um filme de terror. Os sons captados aparentam ser de roncos e de guinchos, e alguns até podem ser de baleias, só que a maioria deles permanece em um mistério até então. A primeira vez que esse som havia sido captado foi em 2014, por robôs planadores acústicos do oceano, e o mesmo som foi registrado várias vezes no local, e o som foi apelidado de Twang, e esse era o som captado. Os pesquisadores acreditam que esse som possa ter vindo da baleia mink. Porém, até hoje não foi explicado do que realmente era aquele som. Mas e aí, o que você acha que possa ter sido aquilo? Deixe nos comentários. Bom, galera, vocês devem estar pensando, o que poderia ser esse ruído que veio do fundo do mar? O que será que pode ser um som que viria do abismo de Challenger, da Fossa das Marianas? O que será que poderia ter sido? Lá embaixo, gente, entre 10 mil e 11 mil metros de profundidade, será que a humanidade, enfim, conseguiu capturar sons lá de baixo, num lugar tão inóspito, escuro, frio? Entendeu? Galera, vocês acham mesmo que isso poderia ser alguma criatura mitológica, o próprio Leviatã, que seria aquela hidra, né, de sei lá com quantas cabeças que tem, que é tipo um dragão marinho, né? O Leviatã, tá? Não confundam Leviatã com Liviatã. Liviatã é uma cachalote gigante que habitou um período bem parecido ali, né, no tempo geológico com o Megalodon. E acredita que foi o único animal que pôde bater de frente com o maior predador de todos os tempos, que foi o Megalodon, né, gente? O maior carnívoro que o planeta Terra já viu. Enfim, só deixa eu dar uma arrumada no cabelo aqui. Não vai ter muito o que fazer, não. Mas enfim, gente, deixa as brincadeiras um pouco mais de lado. Não é criatura mitológica nenhuma, tá? Vocês podem estar pensando que é, ou pode ter gente que tá levando na brincadeira, mas não é não, gente. Não é, tá? Possa ter sido, né, um grupo de baleias, pode ter sido baleia mink, pode ter sido baleia cachalote, pode ter baleia azul, entendeu? Pra quem não sabe, cachalote, gente, é uma baleia dentada, tá? Ela pertence ao grupo dos odontocetos, onde estão as orcas, os golfinhos, narvais, belugas, tá? Mas não são da família Delfinidae. Se não é da família Delfinidae, não dá para ser considerado golfinho, tá? Então o cachalote ela é uma baleia dentada, não é misticeto, como é o caso da jubarte, da azul, da cinzenta. Então vamos voltar aqui ao assunto. Possa ter sido sim um mamífero marinho. Para quem não sabe, cachalote é um animal que emite uns sons mais altos do reino animal. É como se fosse um avião decolando, gente. Imagina o som da turbina de um avião decolando. É um som nessa altura, nessa intensidade em decibéis, gente. Pode atingir 200, 300 decibéis. Os sons que as cachalotes, né, os sonares, enfim, os assovios, né, os ruídos que elas emitem debaixo da água. Mas como elas estão em profundidades muito profundas mesmo, então o que acontece, gente? Quanto mais profundo no oceano, diminui a concentração de oxigênio. Então a gente sabe que no espaço, por que o som não se propaga? Porque não tem oxigênio suficiente para isso, entendeu? É a mesma coisa lá no fundo do mar, gente. A gente ir pro fundo do mar é como se a gente estivesse indo pro espaço. Um local inóspito, escuro, com nada de oxigênio, uma concentração tecnicamente nula de oxigênio. Não tem como o som se propagar no ambiente eutrofizado, não dá, entendeu? A radiação solar não chega, então não tem luminosidade, não tem luz, não tem calor, porque a radiação solar traz o calor, não tem, porque não consegue penetrar abaixo de 1000 metros de profundidade. Fica escuro, frio, porque atravessa a termoclina, então não tem, né, radiação solar. Para baixo da termoclina, onde muda a temperatura, fica cada vez mais frio, mais escuro, a pressão atmosférica é elevada, é extrema, entendeu? Muita coisa complica, gente. É um ambiente muito inóspito
para nós, né, para nosso tipo de vida, para nossas formas de vida. Eu sei que tem vida lá embaixo, né? Existem os extremófilos que vivem lá embaixo. A gente já mostrou exemplos, né, em outros vídeos. Vocês viram lá o peixe dragão negro, o peixe diabo negro, também chamado de peixe lanterna, aquele lá que utiliza a bioluminescência, né, coloca uma luzinha aqui na frente para ele poder predar animais lá embaixo. Pois é, gente. Mas é o mais provável desse som que está vindo lá do fundo do mar, provavelmente são sim cetáceos, né? Grupo de cetáceos se comunicando, emitindo esses sons, incluindo cachalotes, pode ser jubarte, pode ser mink, enfim, como o canal do Oito Mundos, que é muito bom o canal Oito Mundos, que ele deve ter relatado aí, ele relatou, na verdade. E vai ter gente falando assim, pode ser o Megalodon, pode ser o Leviatã, pode ser uma criatura mitológica. Tem gente que fala isso na brincadeira, mas tem gente que fala a verdade, tem gente que acha que aquilo é verdade, tem gente que fala sério. Mas é aquilo, gente, não é, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva, porque não tem nada de criatura mitológica, não tem nada de Megalodon, tá? De Leviatã, enfim, o que vocês pensarem que for. Não é, tá? Então, é o que eu falei, tirem esses cavalos da chuva, porque não é nada assim catastrófico, não é um animal gigantesco, não é uma hidra, não é o Kraken, tá? Já vai ter gente falando que é o Kraken, não é o Kraken, não é nada disso. Mas a gente tem certeza que sim, são animais de grande porte, possam ser baleias, possam ser cachalotes, que como eu falei, emitem sons que são muito altos, equivalente a som de avião decolando, avião pousando, são sons muito altos. Se fosse aqui do lado de fora, se fosse na superfície, gente, todo mundo ia ficar surdo com os sons que as baleias, os cetáceos emitem. São muito altos, mas é aquilo, gente, no oceano, na água, né, o som não vai se propagar do mesmo jeito que ele se propaga no ar, né? Na superfície, não embaixo da água, porque embaixo da água a densidade é maior. E tem aquilo, gente, quanto mais profundo, menor a quantidade de oxigênio, certo? Lá no fundo do mar é um ambiente tecnicamente eutrofizado. Se o ambiente está eutrofizado, o som não vai se propagar, igual ele não se propaga no espaço. Então, por isso que o mar ele é mais silencioso. A gente escuta uns sons que são tecnicamente baixos, quando na verdade são altos. Por exemplo, tenta gritar debaixo d'água. Não vai ser alto igual você gritaria na superfície, num ambiente que não seja embaixo da água. Mergulha na piscina, enfim, no rio, no mar, onde você estiver, e começa a gritar, a falar. O som vai se propagar com mais dificuldade, por causa da densidade da água, do líquido, né? E também de uma quantidade um pouco menor de oxigênio. Eu sei, lá pro fundo do mar, a concentração de oxigênio cai muito, entendeu? Isso é fato. Então, por isso que os sons não vão se propagar com facilidade. A gente vai acabar ouvindo apenas ruídos leves, quando na verdade pode ser um grito daqueles. Pode ser um ruído muito alto quando a gente escuta apenas cliques, assovios, entendeu? Que na verdade são sons muito mais potentes. Mas isso são apenas hipóteses, tá? Que foram cetáceos, que foram grandes mamíferos marinhos. A gente não pode ter certeza ainda, tá? Porque eles ainda não conseguiram comprovar. São apenas hipóteses. Esses estudos não chegaram a uma conclusão concreta do que realmente foi, né, a fonte desse som ter surgido, de onde que foi a origem desse som. Mas enfim, vamos continuar estudando, vamos continuar nos informando, tá? Mas tira esse cavalinho da chuva, não é Leviatã, não é Kraken, não é Megalodon, não é cachalote gigante, não é nada do que vocês estão pensando. Leviatã, cachalote pré-histórico, mas possa ser um grupo de cachalotes, pode. Mas não temos a resposta concreta ainda, mas nós vamos investigar isso aí, tá ok? Vamos continuar estudando, vamos continuar pesquisando, vamos continuar nos informando. E quando surgirem notícias, quando surgirem novidades, pode deixar que eu vou informar vocês. Então fiquem ligados aqui no Planeta do Conhecimento, se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho. Beleza, guys? Até já.